Pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui da Educação Crítica Criativa. E nesse vídeo da Magazine Crítica, nós vamos abordar os ataques que os Estados Unidos e Israel realizaram contra o Irã e depois as respostas também iranianas a partir do dia 28 de fevereiro. Hoje a gente está gravando esse vídeo aqui no 1º de março, então já dá para a gente ter uma noção do que pode vir a acontecer e dos possíveis resultados desse agora um novo conflito ali no Oriente Médio. Então, vou passar a palavra para o Jorge, para que ele possa fazer o seu apanhado histórico do Irã e do conflito presente. Bom, vamos lá, gente. Boa tarde a todos. Mais uma vez, Educação Crítica Criativa, com o seu Magazine Crítico, que é uma análise rápida e concisa em cima dos termos atuais. Nada mais atual que o ataque estadunidense, e que fique bem claro, do governo sionista de Israel contra o Irã. Vamos mostrar para vocês o que a grande mídia não mostra, né? A grande mídia ela faz uma cobertura a esses ataques, responsabilizando o Irã atacado por dever ser atacado. Então, vamos lá. Quem é o Irã? Historicamente, o Irã era a Pérsia, que tinha um controle, né, político, econômico, militar sobre aquela região muito grande, mais conhecido como Império Persa. Essa Pérsia, depois da Revolução Industrial e principalmente depois das Primeiras e Segunda Guerra Mundial, perdeu força. E aí, né, ela passou a não ser o que ela era no seu chamado Império Persa. E começou a ser chamada de Irã, porque se valorizou muito a cultura islâmica dentro dessa região. E o que é de importante do Irã, que a gente deve saber? A localização geográfica, o Irã está perto do Estreito de Hormuz, que é a passagem de todos os petroleiros de grande porte, saindo do Oriente Médio para indo para o restante do mundo. E é um grande produtor de petróleo. O que vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial? O Irã vai eleger um primeiro-ministro que vai nacionalizar os poços de petróleo. E isso incomodou demais, principalmente a Inglaterra, que, através de suas empresas, fazia a retirada e o refino desse petróleo e o transporte. E dava uma merreca, uma parte muito pequena nessa partilha para o Irã. Ao nacionalizar, todo o processo vai ficar na mão do Estado. Ora, Inglaterra e Estados Unidos estão na mesma faixa, eles juntos deram um golpe, tiraram o primeiro-ministro e colocaram um ditador lá chamado Reza Pahlavi. Esse ditador, né, desnacionalizou o petróleo e começou a perseguir os núcleos de oposição. Em 1979, o Irã, comandado pelo Ayatollah Khomeini, que estava exilado na França, e de lá ele comandou um processo de luta e revolução. Em 79, eles tiraram o Shah Reza Pahlavi e colocaram o Ayatollah no poder. Isso desagradou demais os Estados Unidos, né? Inclusive, eles deixaram quase um mês a embaixada americana sitiada, sem poder sair de lá, o pessoal na rua esperando. Então, aí começa a bronca Estados Unidos e Irã. E a gente sabe muito bem que os governos de Israel sempre tiveram ao lado dos Estados Unidos. Então, mexeu com um, mexeu com o outro, atacou um, atacou o outro, certo? Então, consequentemente, a partir daí, começa um questionamento em cima do Irã, né? É o ocidentalismo querendo interferir na parte oriental cultural, principalmente na questão religiosa, né? E aí, o que acontece? Uma série de questionamentos em relação ao Irã e chegando aos dias atuais. Mas essa dos dias atuais eu queria que o Magno abordasse, por favor. Então vamos lá, pessoal. Depois desse breve histórico, né, é importante dizer que o governo do Irã ele tem uma divisão muito clara. Por quê? Porque ele tem o exército e ele tem a guarda revolucionária. A guarda revolucionária ela faz a segurança de todo o governo do Irã. E a maior figura, né, nesse caso, é o seu líder supremo, que é uma figura também religiosa dentro da estrutura de poder do Irã, que é diferente, inclusive, do presidente. No caso desse ataque do dia 28 de fevereiro, quem morreu após o ataque foi o Ali Khamenei, hoje o último líder supremo, apesar do Irã já ter uma linha sucessória já pré-estabelecida, que é muito importante dizer aqui que matar o líder supremo e alguns da guarda revolucionária não fará com que o governo ou a estrutura de poder do Irã sinta-se alterado. Por quê?
que, é claro, o Irã já está sendo ameaçado de um ataque há décadas, então é óbvio que eles já construíram toda a sua linha sucessória. Um outro detalhe muito importante dizer aqui, que essas novas tensões, elas surgem no contexto de 2003, quando, entre 80 e 2002, o Irã ele assinou, aí fez todo o procedimento do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, a partir do enriquecimento de urânio e outros materiais radioativos. Em 2003, o Irã sai desse acordo e não permite mais que a agência da ONU para Energia Atômica fiscalize as suas instalações. Então, o mundo fica alardeado, mas não vai ficar alardeado quando, por exemplo, Israel faz a sua corrida de arma nuclear, ou outros países, como o próprio Paquistão, que sempre foram aliados históricos das potências ocidentais, tanto Estados Unidos contra a França, contra a própria Inglaterra. Nesse ataque de hoje, né, do dia 28, desculpa, o que é importante dizer, tá? Aqui tem duas mudanças muito claras. No ataque do dia 28 de fevereiro, comandado aí pelos Estados Unidos por Israel, já há um afastamento direto da própria União Europeia, já enfraquecida no contexto internacional. Dizem que a Inglaterra não sabia, a própria França não havia sido comunicada. Inclusive, isso pode ser verdade a partir do momento que esses países não retiraram os seus embaixadores do Irã e de países da região. E uma mudança também muito significativa que veio foi a resposta iraniana. O Irã não somente atacou e revidou o ataque israelense dentro do território israelense, como ele simplesmente atacou bases militares, que na região são 19 bases militares dos Estados Unidos na região do Oriente Médio e do Golfo Pérsico, mas também ataques diretos a estruturas sociais dos países aliados dos Estados Unidos, como, por exemplo, o hotel mais famoso de Dubai sendo atacado, o único hotel, inclusive 7 estrelas do mundo, foi atacado porque o Irã alega que os embaixadores dos Estados Unidos e de Israel na região se deslocaram para esse hotel. Então, aqui também é muito importante afirmar que o Irã não é um país que vai ficar quieto, que vai ser atacado, como a Venezuela foi há pouco tempo, e não irá responder. Ou até mesmo a Síria foi atacada, ou até mesmo a Líbia foi atacada, e não irá responder. O poder militar e a posição estratégica do Irã beneficia o Irã dentro de um conflito, principalmente um conflito prolongado, né, Matt? A gente está falando aqui, por exemplo, de fechar o Estreito de Hormuz e 25% do petróleo mundial está travado. O petróleo no mercado internacional, nas bolsas de valores, já aumentaram em 10%. Alguns especialistas afirmam que ele vai sair dos $60 na sexta-feira e já abra a bolsa de valores da segunda-feira a $100 o barril. Então, é claro que isso tem um impacto econômico direto na economia mundial. Então, ao que me parece, por tudo que a gente está acompanhando aqui através das informações, não será uma guerra curta, como foi lá em junho, um conflito ali, né, entre um aumento de tensão de 12 dias. Parece sim que esse conflito ele pode vir a aumentar as tensões e principalmente arrastar todo o Oriente Médio. Vale lembrar também que aqui tem um ponto importante. Os Estados Unidos, ele sabe que ele não será atacado no seu território. O grande problema é Israel. Israel já foi atacado no seu território, nem o Dome de Ferro é capaz de segurar o poder bélico do Irã, e já 10 israelenses civis morreram nessa escalada do conflito. Então, Israel tem um preço mais alto a pagar e, principalmente, o próprio governo do Benjamin Netanyahu. Não podemos esquecer que Israel tem eleições marcadas para o meio do ano, assim como tem eleições parlamentares nos Estados Unidos, também no meio do ano. Então, me parece muito que esse ataque é muito mais uma resposta política, uma tentativa de reafirmar o império, tanto estadunidense, mas também, claro, levar Israel nesse meio aí para o conflito e garantir um apoio popular ao Benjamin Netanyahu, mestre. Beleza, você abordou bem. Eu só queria falar uma coisa importante. A grande mídia que nos atinge, que nos atende, ela tem a mania de colocar todo o mundo árabe como terrorista. Então, o que você me diz, vocês que estão nos assistindo, de um ataque a uma escola que matou 120 crianças, meninas principalmente, né? Isso não é levado em consideração como terrorismo. Eu tenho uma posição, sabe, Magno, que é muito diferenciada da grande mídia,
Para mim, o maior ato terrorista não foram as Torres Gêmeas, foi Hiroshima e Nagasaki. E Hiroshima e Nagasaki, para mim, apesar de estar em guerra, foi um ato terrorista, porque o Japão já estava derrotado. Mas isso ninguém fala, porque os Estados Unidos mandam na grande mídia. A gente quer deixar bem claro para vocês que esse assunto é importante, e é tão importante que na próxima quarta-feira, dia 11, nós iremos fazer uma live sobre esse caso dos ataques ao Irã. Uma boa tarde para você, um bom início de março e salve o Rio de Janeiro com 461 anos. Boa tarde, mestre. Um grande abraço a todos. Valeu.